Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não o Everest? E o livro de hoje é de Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso, capítulo 8, parte 3. Abrindo-se ao crescimento. O restante desse livro trata principalmente de você. Primeiro, teremos alguns exercícios de mindset, nos quais peço que se aventure junto comigo em uma série de dilemas. Em cada caso, você verá as reações do mindset fixo e depois evoluirá em direção a uma solução de mindset crescimento. Primeiro dilema. Imagine-se tendo-se candidatado a um curso de mestrado. Você fez o teste para apenas uma universidade, porque era a que desejava. Estava confiante de que seria aceito, porque muitas pessoas consideravam original e interessante a sua atuação nesse campo de estudo. Mas foi rejeitado. A reação do mindset fixo. Inicialmente, você diz a si próprio que foi tudo extremamente competitivo, de maneira que a rejeição, na verdade, não o afeta. Provavelmente havia mais candidatos qualificados do que você no número de vaga. Em seguida, uma voz interior começa a falar. Diz que você está enganando a si mesmo, racionalizando. Diz que a comissão de seleção achou você medíocre. Depois de algum tempo, você acha que isso provavelmente é verdade. Suas qualificações devem ser comuns, corriqueiras, e perceberam isso. Eles são especialistas. O veredito é que você não tem valor. Com certo esforço, você consegue voltar à primeira conclusão, mais razoável e lisonjeira. No mindset fixo e na maioria das terapias cognitivas, você chegou ao fim da estrada. Recuperou a autoestima e, portanto, terminaram seus problemas. Mas o mindset crescimento, esse é apenas o primeiro passo. Até então, tudo o que você fez foi falar consigo mesmo. Agora vem o aprendizado e o autoaperfeiçoamento. Os passos do mindset crescimento. Pense em seu objetivo e pense no que você fazer para prosseguir no caminho de realizá-lo. Que passos poderia dar para ajudar-se a ter êxito? Que informações precisaria obter? Bem, talvez da próxima vez possa se candidatar a um número maior de escolas. Ou talvez, enquanto isso, possa conseguir mais informações sobre como apresentar suas qualificações, o que eles estão procurando, quais são as expectativas que dão mais valor. Você pode procurar obter essas experiências antes de se candidatar novamente. Com essa história verdadeira, sei qual foi a decisão da candidata rejeitada. Ela recebeu conselhos para adotar o mindset crescimento e poucos dias depois ligou para a universidade que escolhera, localizou a pessoa responsável e descreveu a situação dizendo: "Não quero contestar a decisão que vocês tomaram a meu respeito. Somente quero saber, para o caso de me candidatar novamente no futuro, de que maneira posso aperfeiçoar a apresentação das minhas qualificações? Ficarei muito grata se puder saber um pouco mais a respeito disso." Ninguém rechaça um pedido honesto de informação. Poucos dias depois, a pessoa telefonou-lhe oferecendo uma vaga para o curso. A rejeição tinha sido por pouco e, ao considerar a candidatura dela, o departamento concluiu que poderia aceitar mais uma naquele ano. Além disso, haviam gostado da iniciativa que ela tomara. Ela fora buscar a informação que lhe permitira aprender com a experiência e melhorar no futuro. Aconteceu, nesse caso, que não foi preciso aperfeiçoar a apresentação de suas qualificações. Ela conseguiu entrar diretamente no programa de mestrado. Planos que você executará e outros que não levará adiante. O principal elemento da reação de nossa candidata foi sua ligação para a universidade, a fim de conseguir mais informações. Isso não foi fácil. Todos os dias, as pessoas planejam fazer coisas diferentes, mas não fazem. Pensam, amanhã farei isso. E juram a si mesmos que voltarão ao assunto no dia seguinte. Uma pesquisa de Peter Goldwitzer
e sua equipe mostra que as promessas, mesmo entusiásticas, são inúteis. O dia seguinte vem e passa. O que dá certo é fazer um plano nítido e concreto. Amanhã, durante o meu intervalo, vou tomar uma xícara de chá, fechar a porta do escritório e ligar para a universidade. Ou, em outro caso, na quarta-feira de manhã, logo depois de me levantar e escovar os dentes, vou me sentar na escrivaninha e começar a redigir meu relatório. Ou ainda, hoje à noite, logo depois que tivermos terminado de lavar os pratos, vou me sentar na sala com minha mulher e discutir aquele assunto. Direi a ela, querida, quero fazer uma coisa que, em minha opinião, nos fará mais felizes. Pense em alguma coisa que você precise fazer, algo que queira aprender, ou um problema que tenha de enfrentar. O que é? Agora, faça um plano certo. Quando executará o plano? Onde o fará? Como o fará? Pense em tudo, com detalhes claros. Esses planos concretos, planos que você é capaz de visualizar sobre quando, onde e como vai fazer alguma coisa, levam a níveis realmente muito elevados de acompanhamento, o que naturalmente aumenta a possibilidade de êxito. Assim, a ideia não é somente fazer um plano de mindset de crescimento, mas também visualizar de maneira concreta como irá executá-lo. Sentir-se mal, mas fazer bem. Voltemos a alguns parágrafos anteriores ao momento da rejeição para o curso de mestrado. Suponha que sua tentativa de se sentir melhor tenha fracassado. Mesmo assim, você poderia ter dado o passo do mindset de crescimento. É possível se sentir muito mal e ainda assim procurar as informações que o farão se aperfeiçoar. Às vezes, quando me ocorre uma contrariedade, passo pelo processo de falar comigo mesma sobre o que isso significa e como devo tratar o assunto. Tudo parece bem, até que eu durma. No sono, tenho vários sonhos de perda, fracasso ou rejeição, dependendo do que tenha acontecido. Certa vez, quando vivi uma perda, fui dormir e tive os seguintes sonhos. Meus cabelos caíam, meus dentes caíam, tive um filho que morreu e assim por diante. Em outro momento, quando me senti rejeitada, meus sonhos geraram inúmeras experiências de rejeição, real ou imaginária. Em cada ocasião, o incidente deflagrava um tema, e minha imaginação imperativa reunia todas as variações do tema e as colocava diante de mim. Quando acordava, tinha a impressão de que passara por uma guerra. Seria bom que isso não acontecesse, mas é irrelevante. Poderia ser mais fácil me mobilizar para agir se me sentisse melhor, mas não importa. O plano é o plano. Lembra-se dos estudantes com mindset de crescimento quando estavam deprimidos? Quanto maior se sentiam, mais faziam coisas construtivas. Repetindo, quanto pior se sentiam, mais faziam coisas construtivas. Quanto menos estimulados estavam, mais se obrigavam a agir. O que é fundamental é formular um plano concreto, orientado construtivamente e executá-lo de forma escrita. A escolha preferencial. O dilema anterior parecia difícil, mas foi basicamente resolvido por meio de um telefonema. Agora, imagine que você é um jovem promessa no futebol americano como quarterback. De fato, você ganhou um troféu Heisman, a mais alta distinção do futebol em nível universitário. Você foi escolhido entre os outros para ingressar como profissional na equipe dos Eagles, da Filadélfia, time no qual sempre sonhou jogar. Então, qual que é o dilema? Segundo dilema. A pressão é insuportável. Você anseia por jogar, mas a cada vez que entra na equipe fica nervoso e perde a concentração. Sempre se sentiu tranquilo sob pressão, mas agora está entre os profissionais. Agora visualiza todos aqueles homens enormes correndo em sua direção. Meia tonelada de gigantes que querem esfolá-lo vivo. Gigantes mais velozes do que você jamais acreditou ser possível. Você se sente cercado, indefeso. A reação do mindset fixo. Você se tortura com a ideia de que o jogador na posição de quarterback deve ser o líder do time, e você não é um líder.
Como será possível inspirar confiança a seus companheiros se não consegue se concentrar para dar um bom passe ou correr alguns metros com a bola? Para piorar as coisas, os jornalistas esportivos perguntam incessantemente: o que aconteceu com o menino prodígio? A fim de minimizar a humilhação, você começa a se isolar e, para evitar o jornalista, trata de desaparecer no vestiário logo depois do jogo. Ora, será essa uma fórmula para o sucesso? Que pessoas você poderia dar para... Repetindo, que passos você poderia dar para melhorar as coisas? Pense nos recursos a seu dispor e como pode utilizá-los. Mas, primeiro, mude seu mindset. Os passos do Mindset Crescimento. No Mindset Crescimento, você diz a si mesmo que a passagem para a categoria dos profissionais é um avanço considerável, que existe muito ajustamento e muito aprendizado. Há muitas coisas que você certamente pode ainda não saber e que é melhor tratar de começar a descobrir. Você procura passar mais tempo em companhia dos quarterbacks veteranos, fazendo perguntas e vendo fitas de vídeo com eles. Em vez de esconder suas inseguranças, você fala das diferenças em relação aos tempos de universidade. Eles, por sua vez, dizem que era exatamente assim que se sentiam e contam suas próprias histórias e humilhações sofridas. Você pergunta o que fizeram para superar as dificuldades iniciais e eles lhe ensinam suas técnicas mentais e físicas. À medida que você passa a se sentir mais integrado à equipe, percebe que participa de uma organização que deseja seu crescimento, e não julgá-lo e diminuí-lo. Em vez de se preocupar porque talvez seu talento tenha sido pago a preço exageradamente elevado, você começa a retribuir com seu empenho e espírito de equipe. Pessoas que não desejam mudar. Mérito. O mundo me deve. Muitas pessoas de mindset fixo acreditam que o mundo é que precisa mudar, e não elas. Sentem-se com direito a algo melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, um cônjuge melhor. O mundo deveria reconhecer suas qualidades especiais e tratá-las de acordo. Vamos passar o próximo dilema e deixar que você imagine nessa situação. O dilema seguinte: aqui estou eu, pensa você, neste emprego de segunda categoria. É deprimente. Com o talento que possuo, não deveria estar trabalhando aqui. Deveria estar lá em cima, lá com os chefões, aproveitando a boa vida. Sua chefe acha que você não tem boa disposição. Quando precisa que alguém assuma mais responsabilidades, ela não pensa em você. Quando chega a época da promoção, você não é contemplado. A reação do mindset fixo. Ela se sente ameaçada por mim. Queixa-se você. Seu mindset fixo lhe diz que, por ser você quem é, deveria ser guindado automaticamente aos níveis mais altos da empresa. Em sua mente, as pessoas deveriam reconhecer seu talento e recompensá-lo. Quando não o fazem, é uma injustiça, porque você é o que deveria mudar. Por que você deveria mudar? Você somente deseja o que é seu de direito. Ao colocar-se no mindset crescimento, de que novas formas você poderia pensar? E que passos poderia dar? Por exemplo, quais seriam novas formas de pensar em se esforçar? Em aprender? E como poderia agir em seu trabalho segundo essa nova forma de pensar? Bem, poderia pensar em se esforçar mais e ser mais útil aos companheiros de trabalho. Poderia aproveitar melhor o tempo para ficar sabendo mais a respeito da empresa, em vez de lastimar seu nível baixo. Vamos ver como poderia ser isso. Os passos do Mindset Crescimento. Primeiro, sejamos claros. Durante muito tempo, a ideia de abandonar a noção de sua superioridade tem sido assustadora. Você não quer ser um ser humano comum, igual a todos os demais. Como poderá sentir-se bem consigo mesmo se não estiver mais valor do que aqueles que considera inferiores? Você começa a admitir a ideia de que algumas pessoas se destacam por sua dedicação e seu esforço. Aos poucos, você procura se dedicar mais e imagina como pode conseguir as recompensas que deseja. E é isso o que faz.
Embora você possa gradualmente aceitar a ideia de que o esforço pode ser necessário, ainda não consegue aceitar que não seja uma garantia. Já é humilhação suficiente ter de esforçar para conseguir o que deseja. Mas se esforçar e mesmo assim não conseguir que as coisas corram da maneira desejada, bem, isso realmente não é justo. Isso significa que você poderia trabalhar duro e, no entanto, outra pessoa que ganharia a promoção. Que absurdo! Leva muito tempo para que você consiga obter satisfação ao se esforçar e muito tempo para que comece a pensar em termos de aprendizado. Em vez de considerar um insulto o tempo que passou na base da hierarquia empresarial, aos poucos você percebe que, na base, é possível aprender muitas coisas úteis para a sua ascensão ao topo. Aprender os detalhes da empresa pode trazer-lhe grande vantagem no futuro. Todos os grandes presidentes de Mindset Crescimento conheciam suas empresas de cima a baixo, de dentro para fora e de cabeça para baixo. Em vez de considerar suas discussões com os colegas com o tempo usado para conseguir o que deseja, você começa a compreender a importância de construir relacionamentos e até mesmo a ajudar colegas a se desenvolverem de forma que desejam. Isso pode se tornar uma nova fonte de satisfação. Você pode dizer que está seguindo os passos de Bill Murray e sua experiência no dia da marmota. À medida que se torna uma pessoa de Mindset Crescimento, ficará admirado ao ver como os demais começam a ajudá-lo e a apoiá-lo. Já não parecem ser adversários, dispostos a negar o que você merece. Com mais frequência, se transformarão em colaboradores em busca de um objetivo comum. O interessante é que você começou querendo mudar o comportamento dos outros e agora conseguiu. Ao final, muitas pessoas de mindset fixo acabam compreendendo que seu manto de talento, na verdade, era uma armadura que elas próprias construíram para se sentirem seguras, fortes e dignas de respeito. Embora inicialmente possa havê-las protegido, o mindset mais tarde impediu seu crescimento. Fez com que enfrentasse batalhas negativas e as isolou de relacionamentos mutuamente satisfatórios. Negação. Minha vida é perfeita. As pessoas de mindset fixo muitas vezes fogem de seus problemas. Se sua vida é imperfeita, é porque os outros são imperfeitos. É mais fácil fingir e está tudo bem. Vamos ver este dilema. O dilema. Você parece ter tudo. Tem uma profissão que o satisfaz, um casamento com amor, filhos maravilhosos e amigos dedicados. Mas uma dessas coisas não é verdade. Sem que você perceba, seu casamento está acabando. Não que não tenham aparecido indícios, mas você preferiu ignorá-los. Você estava seguindo sua ideia de papel masculino ou papel feminino, e não entendeu a necessidade de seu parceiro e mais comunicação e de compartilhar mais suas vidas. Quando você desperta e nota, já é tarde. Seu cônjuge se desligou emocionalmente do relacionamento. A reação do mindset fixo. Você sempre teve pena das pessoas divorciadas, abandonadas. E agora você é uma dessas pessoas. Você perde todo o sentido de seu valor. Seu parceiro, que o conhecia intimamente, já não o deseja. Durante meses você não tem vontade de prosseguir, convencido de que até mesmo seus filhos estarão melhor sem você. Leva tempo para que você se sinta útil ou competente novamente, ou para que recupere a esperança. Agora vem a parte mais difícil, porque mesmo que se sinta um pouco melhor consigo mesmo, ainda está no mindset fixo. Está entrando em uma fase de eterno julgamento. Quando acontece uma coisa boa, sua voz interior diz: talvez eu seja uma boa pessoa, afinal de contas. Mas quando acontece algo ruim, a voz diz: minha esposa tinha razão. Cada pessoa nova que você conhece também é julgada como um traidor em potencial. Como será possível repensar seu casamento, você mesmo e sua vida a partir de uma perspectiva de mindset crescimento? Por que você receava ouvir seu parceiro? O que poderia ter feito? O que deve fazer agora? Os passos do mindset crescimento. Primeiro, a questão não é que o casamento que você considerava inerentemente bom
tenha se tornado ruim de repente, ou que tenha sido sempre ruim. Era uma coisa em evolução, que deixou de se desenvolver por falta de nutrição. Você precisa pensar em como ambos, você e seu parceiro, contribuíram para isso, especialmente porque não foram capazes de ouvir a demanda de maior proximidade e partilha. Ao investigar, você percebe que, em seu mindset fixo, considerava o pedido do parceiro uma crítica que você não queria ouvir. Também percebe que, em certo nível, tinha receio ou não era capaz da intimidade que ele exigia. Assim, em vez de conversar com o cônjuge a respeito do assunto, fez-se de surdo, na esperança de que o problema se dissipasse. Quando o relacionamento se deteriora, são esses os temas que devemos explorar em profundidade, sem nos julgarmos pelo que aconteceu de errado, mas sim superando nossos receios e aprendendo as técnicas de comunicação necessárias para contribuir e manter melhor o relacionamento no futuro. Basicamente, o mindset de crescimento permite que as pessoas desenvolvam uma nova compreensão e novas habilidades, e não julgamentos e amargura. Há alguém em sua vida tentando dizer algo que você se recusa a ouvir? Adote o mindset de crescimento e procure prestar atenção. Mudando o mindset de seu filho. Nossos filhos, que são nossas maiores riquezas, muitas vezes estão atolados no mindset fixo. Você pode dar a eles um workshop individual de cerebrologia. Vamos ver algumas maneiras de fazer isso. O menino de mindset fixo precoce. A maioria das crianças que adotam o mindset fixo só se torna adepta fervorosa dele mais tarde, ainda na infância. Algumas, porém, o adotam muito mais cedo. O dilema. Imagine que seu filho pequeno chega da escola certo dia e diz: algumas crianças são inteligentes e outras são burras. Essas têm uma cabeça pior. Você fica assustado. Quem lhe disse isso? Pergunta, já pensando em fazer uma queixa na escola. Eu mesmo cheguei a essa conclusão, responde ele, orgulhosamente. Ele percebeu que algumas crianças já sabem escrever letras e conhecem vários números e outras não. Chegou a essa conclusão e está convencido de que é verdade. Seu filho é tão precoce em todos os aspectos do mindset fixo que logo desabrocha completamente. Ele passa a ter aversão ao esforço porque quer que seu cérebro inteligente resolva rapidamente as coisas para ele. E frequentemente é isso que acontece. Ele passa a interessar pelo jogo de xadrez e seu cônjuge, pensando em inspirá-lo, aluga um filme Lance Innocence, que trata de um jovem campeão de xadrez. No filme, seu filho aprende que é possível perder e deixar de ser campeão. Por isso, desiste. Sou campeão de xadrez, anuncia ele para quem quiser ouvir. Um campeão que não disputa partidas. Agora que ele compreende o que significa perder, trata de tomar providências para evitar. Começa a trapacear nos jogos. Fala frequentemente nas coisas que sabe fazer e outras crianças não. Quando você e seu cônjuge lhe dizem que as outras crianças não são burras, mas simplesmente não se exercitaram tanto quanto ele, seu filho se recusa a acreditar. Ele observa cuidadosamente o que se passa na escola e, ao chegar em casa, conta: mesmo quando a professora ensina uma coisa nova, eu sou melhor do que eles. Não preciso fazer exercícios. Esse menino está obcecado por seu intelecto, não para desenvolvê-lo, mas simplesmente para elogiá-lo. Você já disse a ele que é importante a prática e o aprendizado, e não o fato de ser inteligente ou burro. Mas ele não se convence. Que mais você pode fazer? De que outras formas você pode fazer com que ele entenda a mensagem? Os passos do mindset crescimento. Você resolve que, em vez de convencê-lo com palavras a evitar o mindset fixo, é preciso viver segundo o mindset crescimento. Na mesa de jantar, todas as noites, você e seu cônjuge situam a conversa em torno do mindset crescimento, perguntando a cada um dos filhos, e eles um ao outro: o que você aprendeu hoje? Que erros cometeu que fizeram aprender alguma coisa? Em que teve de se esforçar mais hoje? Cada pergunta dá a volta à mesa, como as pessoas debatendo animadamente seus próprios erros, estratégias, dificuldades e aprendizado, assim como dos demais.
Você fala sobre aptidão que antes não tinha e que hoje possui graças ao exercício que praticou. Dramatiza os erros que cometeu, nos quais estava a chave para a solução. Como você contasse uma história de mistério. Descreve com gosto as coisas contra as quais está lutando e nas quais está progredindo. Em breve, as crianças estarão esperando ansiosas a hora do jantar para contar as próprias histórias. Ora, viva, que bom, diz você com admiração. Sem dúvida, você hoje ficou mais inteligente. Quando seu filho de mindset fixo der exemplo de coisas que faz melhor do que as outras crianças, todos dirão, mas como foi que você aprendeu? Quando ele falar da facilidade que tem na escola, todos dirão, ora, isso não é bom. Você não está aprendendo. Não poderia encontrar uma coisa mais difícil para aprender mais? Quando ele se vangloriar de ser campeão, você pode dizer, os campeões são os que se esforçam mais. Você pode se tornar campeão. Amanhã me conte alguma coisa que você fez para se tornar campeão. Pobre menino, isso é uma conspiração. A longo prazo, ele não tem como resistir. Quando ele estiver fazendo os deveres de casa e disser que são fáceis ou chatos demais, você pode mostrar-lhe a maneira de torná-los mais divertidos ou estimulantes. Por exemplo, se tiver de escrever palavras como menino, pergunte: quantas palavras você conhece que rimam com menino? Escreva num papel separado e mais tarde veremos se somos capazes de fazer uma frase que contenha todas essas palavras. Quando ele terminar os deveres, faça essa brincadeira, escolhendo com ele as palavras que rimam. O menino pequenino tocou o sino. Ele acabará inventando outras formas de fazer que os deveres sejam mais desafiadores. E isso não funciona somente na escola ou nos esportes. Você pode estimular seus filhos a contar as maneiras que aprenderam a fazer amigos, ou para compreender e ajudar outras pessoas. O recado que você dá é que façanhas da inteligência ou da destreza física não são as únicas coisas que dá valor. Durante muito tempo, seu filho se sente atraído pelo mindset fixo. Adora pensar que é uma pessoa inerentemente especial. E isso basta. Não gosta da ideia de ter de se esforçar todos os dias para ter um pequeno progresso em suas habilidades ou seus conhecimentos. O estrelato não deve ser tão trabalhoso. Mas quando o sistema de valores da família se desloca para o mindset de crescimento, ele quer participar assim. Primeiro, ele entra no jogo, reclamando, e depois participa, hesitando. Finalmente, completando o trajeto, torna-se vigilante do mindset. Quando alguém da família resvala para o mindset fixo, ele se diverte apontando isso. Cuidado com seus desejos, diz você, brincando, a seu cônjuge. O mindset fixo é um tentador. Parece prometer às crianças toda uma vida de reconhecimento do seu valor, sucesso e admiração, simplesmente por existirem e serem o que são. Por isso, talvez seja preciso muito trabalho para que o mindset de crescimento desabroche onde o mindset fixo já enraizou. Esforços desperdiçados. Às vezes, o problema de uma criança não é pouco esforço, e sim esforço demais. Todos ouviram falar em crianças do ensino fundamental que ficam acordadas até tarde estudando, ou de outras que têm professores particulares para superar seus colegas. Essas crianças se esforçam arduamente, mas não estão seguindo o mindset de crescimento. Não estão concentradas no prazer de aprender. Em geral, estão procurando provar seu valor a seus pais e, em certos casos, os pais podem apreciar o resultado desse grande esforço. Notas altas, prêmios, aceitação em escolas de prestígio. Vamos ver como tratar esse problema. O dilema. Você tem muito orgulho de sua filha. Ela é a primeira da turma e só tira 10. Toca flauta e estuda com o melhor professor do país. Você tem certeza de que ela vai passar na melhor escola de ensino médio particular da cidade. Porém, todas as manhãs, antes de ir à escola, ela sente dores de estômago e às vezes vomita. Você continua a alimentá-la com dietas cada vez mais leves, a fim de acalmar seu estômago sensível. Mas não adianta. Nunca lhe ocorre que ela tem um grave distúrbio nervoso. Finalmente, os médicos diagnosticam uma úlcera no estômago. Deveria ser uma advertência, mas você e seu cônjuge permanecem alheios.
continuam a achar que o problema é gastrointestinal. O médico, porém, sugere com insistência que vocês consultem um terapeuta familiar. Ele acha que isso faz parte obrigatoriamente do tratamento de sua filha e indica um especialista em terapia familiar. A reação do mindset fixo. A terapeuta sugere que vocês não exijam muito da filha, que digam a ela para não se esforçar tanto, que durma mais. Vocês, seguindo religiosamente as instruções, certificam-se de que ela vá dormir diariamente às 10 da noite. Isso, porém, só piora as coisas. Ela agora tem menos tempo para realizar tudo o que se espera dela. Apesar do que disse a terapeuta, vocês nem sequer cogitam a possibilidade de ela estar sugerindo que sua filha se atrase em relação aos demais estudantes, ou que não se aperfeiçoe na flauta, ou que se arrisque a não ser aceita na escola de ensino médio de prestígio. Como isso poderia ser bom para ela? A terapeuta percebe que terá muito trabalho. Seu primeiro objetivo é que percebam a gravidade do problema. O segundo é fazer com que vocês compreendam o papel que desempenham na questão. Você e seu cônjuge precisam enxergar que o problema decorre da necessidade que vocês têm de perfeição. Sua filha não chegaria a esse ponto se não receasse perder a aprovação dos pais. O terceiro objetivo é elaborar um plano que todos possam executar. Você é capaz de pensar em coisas concretas que possam ser feitas para ajudar sua filha a adotar um mindset de crescimento, a fim de relaxar e ter alguma satisfação na vida? Os passos do mindset de crescimento. O plano sugerido pela terapeuta permitiria que sua filha começasse a ter prazer nas coisas que faz. As aulas de flauta são suspensas. Sua filha fica sabendo que poderá praticar muito ou pouco. A sua escolha, pela simples alegria da música e nada mais. O estudo das matérias escolares deve ser feito para aprender e não para encher a cabeça de tudo o que é possível. A terapeuta a encaminha a um professor particular que a ensina a estudar para compreender. O professor particular também discute com ela a matéria de uma maneira que o torna interessante e agradável. O estudo agora adquire novo significado. Não se trata de obter as maiores notas possíveis, a fim de provar sua inteligência e seu valor aos pais. Trata-se de aprender coisas e pensar nelas de maneira atraente. Os professores de sua filha são recrutados para apoiá-la em sua reorientação no caminho do crescimento. Recebem conselhos para conversar com ela sobre seu processo de aprendizado e elogiá-la por ele, em vez de comentar seu desempenho nas provas. Estou vendo que você realmente compreendeu o uso da metáfora nas redações. Vejo que você se esforçou em seu trabalho escolar sobre os Incas. Quando li, achei que estava no Peru antigo. Vocês também aprendem a conversar com ela dessa forma. Finalmente, a terapeuta sugere veementemente que sua filha frequente uma escola de ensino médio menos exigente do que aquela que vocês preferem. Há outras boas escolas que se concentram mais no aprendizado do que nas notas das provas. Você leva sua filha para visitar alguma dessas escolas. Em seguida, ela discute com você e a terapeuta sobre as que entusiasmaram mais e onde se sentiu mais à vontade. Gradualmente, vocês aprendem a separar suas necessidades e seus desejos dos dela. Talvez desejassem ter uma filha que fosse a primeira em tudo, mas ela precisava de algo mais, aceitação dos pais e liberdade para crescer. Sentindo-se menos pressionada, sua filha passa a se envolver de maneira mais genuína nas coisas que faz. O interesse e o aprendizado são a motivação dela, e ela faz tudo com muita competência. Seus filhos estão querendo lhe dizer algo que você não quer ouvir? Você conhece um anúncio que pergunta: sabe onde está seu filho agora? Se você não é capaz de ouvir o que seus filhos estão tentando dizer com palavras ou atos, você não sabe onde eles estão. Adote um mindset de crescimento e preste mais atenção. Mindset
e força de vontade. Às vezes não queremos mudar muito, queremos somente perder alguns quilos e não voltar a recuperá-los, ou deixar de fumar ou controlar nossa raiva. Algumas pessoas pensam nisso com mindset fixo. Se formos firmes e tivermos força de vontade, podemos ter êxito. Mas, se formos fracos e não tivermos força de vontade, não seremos capazes. As pessoas que pensam dessa forma podem decidir firmemente fazer alguma coisa, mas não tomarão as medidas necessárias para ter êxito. São essas pessoas que acabam dizendo: é fácil deixar de fumar, já fiz isso centenas de vezes. Isso lembra os estudantes de química de que falamos antes. Os de mindset fixo pensam: se eu tiver capacidade, me darei bem. Se não tiver, me darei mal. Em consequência, não usaram estratégias sofisticadas para ajudar. Simplesmente estudaram com empenho, mas de maneira superficial, esperando que acontecesse o melhor. Quando as pessoas de mindset fixo deixam de passar no teste, uma prova de química, uma dieta, o abandono do fumo ou o não se enraivecer, acabam por se mortificar. São importantes, são fracas, corrigindo. São incompetentes, são fracas ou são pessoas más. Como podemos prosseguir a partir desse ponto? O jubileu de prata da turma da escola do meu amigo Nathan estava próximo. Ao imaginar que lá estaria sua antiga namorada, ele resolveu perder a pança. No tempo do colégio, tinha sido um homem bonito e de belo físico, e não queria parecer como um homem gordo de meia idade. Nathan sempre ridicularizou as mulheres e suas dietas. Qual o problema? Basta ter um pouco de autocontrole. Para perder peso, resolveu comer somente uma parte do que lhe puseram no prato. Mas a cada refeição, o prato inteiro desaparecia. Estraguei tudo, dizia ele, sentindo-se fracassado e pedindo a sobremesa, para selar o fracasso ou levar o seu ânimo. Eu dizia: Nathan, isso não está dando certo. Você precisa de um sistema melhor. Que tal se servir de uma quantidade menor? Ou mandar que o restaurante embrulhe para levar para casa? Por que não enche o prato de legumes, para que pareça haver bastante comida? Há muitas coisas que você pode fazer. A isso ele respondia: não, precisa ser forte. Nathan acabou começando uma dessas dietas rápidas e que só se bebem líquidos. Perdeu peso para a festa e mais tarde recuperou mais do que havia perdido. Eu não acho que isso signifique ser forte, nem que usar alguma estratégia simples pareça fraqueza. Da próxima vez que você procurar fazer uma dieta, pense em Nathan e lembre-se de que a força de vontade não é uma coisa que você tem ou não tem. A força de vontade precisa ser ajudada. Voltarei a esse ponto. Raiva. Controlar a raiva também é algo que, para muitas pessoas, constitui um problema. Algumas coisas inflamam seu temperamento e elas explodem, perdendo o controle do que dizem ou coisa pior. Também nesse caso, as pessoas podem prometer que da próxima vez será diferente. O controle da raiva é muito importante entre parceiros no casamento e entre pais e filhos, não somente porque os parceiros e as crianças fazem coisas que nos dão raiva, mas também porque podemos pensar que temos mais direito de explodir do que eles. Vamos ver como você se sai dessa. O dilema. Imagine que você é, em geral, uma pessoa doce e interessada, como deve ser na verdade. Ama seu cônjuge e se sente afortunada por tê-lo como parceiro. Mas, se ele violar uma de suas regras, como deixar que o lixo transborde na lata antes de levá-la para fora, você se sente pessoalmente traída e passa a criticá-lo. Isso começa com "já falei 1000 vezes" e passa "você não faz nada direito". Se o outro não parece estar ainda devidamente envergonhado, você explode, insultando a inteligência. Talvez você não tenha cabeça para se lembrar do lixo e o caráter dele. Se você não fosse tão irresponsável, não faria. Ou, se preocupasse com os outros em vez de apenas com você mesmo. Fora de si, você acaba trazendo todos os argumentos em defesa da sua posição. Meu pai também nunca confiou em você.
Ou, seu chefe tinha razão quando disse que você é limitado. O cônjuge acaba saindo de casa a fim de escapar de sua fúria crescente. A reação do mindset fixo. Você se sente justificada por ter se encolerizado, mas depois percebe que foi longe demais. De repente se lembra de todas as ocasiões em que seu cônjuge fez questão de ajudar e se sente intensamente culpada. Em seguida, se convence novamente que você também é uma boa pessoa, que apenas escorregou, perdeu-se temporariamente. Aprendi uma lição. Pensa você, nunca mais farei isso. Porém, convencida de que você será simplesmente capaz de manter essa boa pessoa em evidência no futuro, você não pensa nas estratégias que poderia usar da próxima vez, a fim de evitar uma explosão. Assim, a próxima vez é uma cópia da vez anterior. O mindset crescimento e o autocontrole. Há pessoas que pensam em perder peso ou controlar a raiva segundo o mindset crescimento. Compreendem que, para ter êxito, será necessário aprender a praticar estratégias que funcionem para elas. É como os estudantes de química com mindset crescimento. Utilizaram melhores técnicas de estudo. Planejaram cuidadosamente o tempo que deveriam corrigindo, que dedicariam a ele e conservaram a motivação. Em outras palavras, usaram todas as estratégias possíveis, a fim de ter certeza de que seriam bem-sucedidos. Assim como eles, as pessoas de mindset crescimento não tomam simplesmente decisões no ano novo e esperam para ver se elas realizam. Compreendem que, para fazer dieta, é preciso planejar. Talvez precisam evitar ter sobremesas em casa ou pensar com antecedência no que pedirão no restaurante. Programar uma escapada semanal da dieta ou tratar de fazer mais exercícios. Pensam ativamente na manutenção. Que hábitos devem desenvolver a fim de conservar os ganhos que obtiveram? E há também os fracassos. Sabem que eles acontecerão, por isso, em vez de mortificarem-se, perguntam: que posso aprender com isso? O que farei da próxima vez que me vir nessa situação? É um processo de aprendizado e não uma guerra entre a parte boa e a parte má de você mesmo. No último episódio, o que você poderia ter feito em relação à sua raiva? Primeiro, pense no motivo pelo qual ficou tão à flor da pele. Você pode ter sentido diminuída ou desrespeitado quando seu cônjuge deixou de cumprir as tarefas domésticas e deixou de seguir suas regras, como se estivesse dizendo: você não é importante, suas necessidades são triviais, não me amole. Sua primeira reação foi recordar-lhe com raiva seus deveres, mas logo em seguida veio a retaliação, como se você lhe dissesse: ora, se você se acha tão importante assim, segure esta. Em vez de confirmar sua importância, seu cônjuge simplesmente se preparou para o ataque. Por sua vez, você interpretou o silêncio como prova de que ele se sentia superior, e isso estimulou ainda mais sua reação. O que podemos fazer? Diversas coisas. Primeiro, os cônjuges não leem os pensamentos, de maneira que, quando surge uma situação que provoca raiva, você deve dizer com tranquilidade quais são os seus sentimentos. Não sei bem porquê, mas quando você age assim, eu me sinto desprezível. Parece que você acha que não deve se preocupar com as coisas que são importantes para mim. Por sua vez, ele pode assegurar a você que se importa com seus sentimentos e que procurará ser mais atencioso. Você está brincando, dirá você. Meu cônjuge jamais faria isso. Bem, você pode pedir diretamente, como eu já fiz algumas vezes. Por favor, diga que você se importa com o que sinto e que tentará prestar mais atenção. Quando sentir que está perdendo o controle, pode aprender a sair da sala e escrever seus pensamentos mais feios e, em seguida, o que provavelmente estará acontecendo de verdade. Ela não compreende que isso é importante para mim. Ele não sabe o que fazer quando começa a explodir. Quando se sentir suficientemente calmo, volte à situação. Você também pode aprender a suavizar alguma de suas regras, agora que elas já não são um teste do respeito de seu parceiro em relação a você. Com o tempo, talvez até as veja com um certo senso de humor.
Por exemplo, se seu cônjuge deixa um par de meias na sala ou joga o lixo nos recipientes errado, você pode apontar os objetos em questão e perguntar, o ar severo, o que significa isso? Pode até mesmo dar uma boa risada. Quando as pessoas deixam de pensar em termos de bom versus mal, forte versus fraco, dicotomia que deriva do mindset fixo, tornam-se mais capazes de aprender estratégias úteis que ajudam ao autocontrole. Uma falha não significa o fim do mundo. É como tudo ou mais no mindset crescimento. É um lembrete de que você é um ser humano e ainda inacabado. E é uma pista para a melhor maneira de agir da próxima vez. Fim daqui a parte 3 do capítulo 8. A próxima agora é a parte 4 do capítulo 8 com o título Conservação da Mudança. Até lá e fique.